Vamos para o artigo 98 agora, pessoal. 98 diz: os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. O que significa? Está muito mal, está muito confusa a redação. De fato, está confusa. A Laís fez careta aí, a Maria Clara também, né? Ela tá ruim essa redação, mas ela quer significar uma coisa muito simples. Esse artigo está propondo que os tratados e as convenções internacionais são hierarquicamente superiores à lei interna em direito tributário, certo? Haveria uma prevalência do tratado em relação à lei interna. Em caso de conflito, o tratado internacional prevalece. É isso que quer dizer o 98, né? Essa foi a intenção do CTN, mas a jurisprudência, ela analisa isso com granos salis, tá? Ela faz uma certa interpretação disso aqui. Lembra como é que é atualmente, gente, a relação de tratado com a lei, né? Então, você tem a Constituição, vamos supor, você tem um Tratado Internacional de Direitos Humanos que foi internalizado mediante o mesmo procedimento de emenda constitucional, ou seja, 3/5 nas duas casas, em 2 turnos, né? Então, esse tratado, ele tem status de norma constitucional. Temos poucos no Brasil, né? Tem aquele tratado da pessoa com deficiência, o protocolo adicional, tal. São poucos. Agora, se o Tratado Internacional de Direitos Humanos não foi internalizado com os procedimentos próprios de emenda constitucional, o que acontece? Ele é infraconstitucional e supralegal. Tá legal? Ele prevalece sobre as leis, mas ele é menos que a Constituição. O 98 almejou isso para os tratados em matéria tributária. Tá? Ele quis que fosse igualzinho aos direitos humanos. Tá? Mas só que a jurisprudência, principalmente do STJ, ela não aceita esse 98 como sem uma interpretação. O que o STJ determina, né, em relação a isso? Vocês já estudaram a questão do monismo moderado? Viram isso em teoria, né? Lembra que essa doutrina sustenta que, bom, não há hierarquia entre tratado internacional e lei interna. O que for posterior vai prevalecer, né? Ou aquilo que for mais específico, né? Então, o STJ adota isso para os tratados em matéria tributária. O que o STJ diz? Ele diz assim: existem 2 tipos de tratado em matéria tributária. O chamado tratado lei e o tratado contrato. Tratado lei e tratado contrato. O que é o tratado lei? São tratados que tratam de normas gerais em matéria tributária. Tudo bem? O cara traz ali normas gerais, como, por exemplo, a gente tem um que é o General Agreement of Trade and Tax, que é o GATT. É um tratado que foi realizado no âmbito da OMC, na rodada do Uruguai, lá na década de 80. Tem um tratado lei, que traz normas gerais. E tem os tratados contrato, que são tratados normalmente bilaterais entre Brasil e um determinado país, ou 1 ou 2 países, que traz normas especiais em matéria tributária, regulando a relação desses países. Por exemplo, tratados que visam a evitar a bitributação do imposto de renda. Por exemplo, gente, o Brasil, no imposto de renda no Brasil, a lei brasileira, o CTN também diz isso, que qualquer renda auferida por um brasileiro no exterior, esse brasileiro tem que pagar um imposto de renda sobre essa renda. Tá? Vamos supor que eu desse uma palestra nos Estados Unidos, ou na Alemanha, sei lá, Alemanha. E aí, poxa, eu ganhei $10.000, ou 10.000 euros,
estou na Alemanha, eu teria que pagar imposto de renda no Brasil sobre esses 10 mil euros. Mas pode ser que a Alemanha também tenha alguma retenção na fonte e me cobre o imposto de renda por essa riqueza que eu tive lá. E aí eu vou estar sofrendo tributação de imposto de renda por 2 países, pela mesma renda. Então tem vários tratados para evitar bitributação. São tratados contratos. O Brasil pode fazer um tratado com a Alemanha, por exemplo, dizendo, olha, aquilo que for tributado no imposto de renda de vocês aí, eu não vou cobrar aqui dos brasileiros. Mas também, se o alemão ganhar alguma coisa aqui, fica por aqui mesmo, o imposto de renda, vocês não vão cobrar também, certo? Esses são contratos que não são norma geral, são contratos mais específicos, beleza? Então, o STJ entende o seguinte, em relação aos tratados lei, vai prevalecer sempre aquilo que for posterior, ou a lei interna ou o tratado. No conflito de normas, vai prevalecer o critério da cronologia, o critério cronológico, porque eles teriam a mesma hierarquia, tá? O STJ entende que tratado e lei têm a mesma hierarquia, o tratado sem ser direitos humanos, né? Então, no caso de tratado-lei, vai prevalecer o que for posterior. Se o tratado-lei for posterior à lei interna, ele prevalece. Se a lei interna for posterior ao tratado-lei, a lei interna prevalece. Tá? Agora, em relação aos tratados-contrato, como o tratado-contrato é lei específica, no conflito entre normas vai prevalecer o critério da especificidade. Então, o tratado-contrato ele sempre vai prevalecer em relação à lei interna. Então, ele sim. Então, o artigo 98 ele se aplicaria só a esse tipo de tratado, o tratado-contrato. Beleza? Então, deixa eu ver se eu acho aqui um julgado bem bacana. Aqui tem um, pessoal, que é o RESP 426945, que diz assim, o artigo 98 do CTN permite a distinção entre os chamados tratados-contratos e os tratados-leis. Toda a construção a respeito da prevalência da norma interna com o poder de revogar os tratados, equiparando-os à legislação ordinária, foi feita tendo em vista os designados tratados-contratos e não os tratados-leis. Beleza? Está na ementa, bem o que eu expliquei. Tudo bem? A gente teve muito próximo de ter uma alteração desse entendimento pelo STF. Teve um julgado do STF, o ministro Gilmar Mendes, RE 460320, que era um julgado que o Gilmar Mendes, ele defendia o seguinte, ele dizia, gente, olha só, a gente está num contexto de cooperação global, né? O Brasil se insere como um ator no cenário internacional, um ator importante, então a gente tem que levar mais a sério os tratados. Quando o Brasil celebra um tratado, ele está dando a sua palavra. Lembra o assunto da credibilidade que falamos aí mais cedo, né? Ele não usou o mesmo exemplo, né? Mas ele falou, olha, está dando o seu nome, está dando a sua credibilidade. Como é que pode um tratado internacional que participaram diversos diplomatas do Brasil, de outros países, vem uma lei interna e revoga o tratado internacional e fica tudo por isso mesmo? Então, o Gilmar, nesse julgado, ele propôs que o 98 fosse aplicado, inclusive, para os tratados-leis. Tá? Esse foi o voto dele. Mas,
acabou que no final o recurso ficou prejudicado. Ele teve alguma situação lá, não vou lembrar aqui de cabeça qual foi, que acabou que o mérito não foi julgado pelo pleno. Teve alguma questão que fez com que o recurso se tornasse prejudicado. Não sei se foi revogado, ou a lei, ou o tratado, houve alguma situação que... Então, eu estava torcendo para realmente esse voto do Gilmar prevalecer, porque eu acho que faz sentido, de fato, a argumentação dele, mas acabou não prevalecendo. Então, prevalece atualmente isso que eu falei para vocês, a distinção entre tratado-lei e tratado-contrato. Em relação ao tratado-lei, o que vier posterior prevalece. Em relação ao tratado-contrato, por ele ser mais específico, ele sempre vai prevalecer, tá? Fala, Maria. A presidência, quando é chefe de Estado, ela pode transacionar sobre tributos que não são só de competência da União. Sim. Sim. Se esse Estado ou esse município demonstrar que teve um comprometimento muito grande da Receita com essa transação, ele tem alguma forma de eliminar? Ou então, tem que aceitar, acabou? Eu acho que ele tem que aceitar e acabou. Porque o presidente está falando em nome deles, né? O presidente, quando chefe de Estado, ele fala pela República Federativa do Brasil. É como se o município também estivesse opinando ali. Entendeu? Então, tem que aceitar e acabou. Não tem nenhuma espécie de controle. É claro que eles vão gritar, vão tentar retaliar de alguma forma, a União, né? Vai ter um movimento político, mas contrário, né, ao tratado, vai gerar problema para o presidente. Mas juridicamente, eu acho que o caminho jurídico não existe, o que existem são caminhos políticos. E isso eu tenho na experiência prática que eu vivo nesse momento, né? Eu vejo a importância que existe essa questão política, sabe, pessoal? Tem questões que realmente são decididas do ponto de vista político. A gente tem um olhar treinado para ver a questão jurídica em tudo, né? Mas tem as questões que são políticas. E aí são pessoas que foram eleitas. E aí o procurador do município fica meio bolado, porque eu não fui eleito, né? Então eles tomaram uma decisão, tem uma decisão política de pessoas que foram eleitas pelo povo, né? E aí não seria talvez a minha opção, né? Mas eu não tenho legitimidade nenhuma em relação àquela política pública que está sendo decidida, certo? Aquele sujeito foi eleito pelo povo. Então, como advogado público, eu tenho que ver se aquilo é inconstitucional, e aí se for, tem que avisar, não pode. Mas se tiver caminho jurídico para concretizar aquilo, mesmo que eu não concorde com aquela política pública, eu tenho que ajudar o gestor a implantar aquela política pública, né? Porque ele foi eleito. Essa é uma característica do advogado público, né? O procurador, certo? Mas normalmente são legais as políticas públicas. São muito legais. O problema às vezes, são distorções, né? Desperdícios, coisa que a execução não é bem feita. Aí tem que ser bem fiscalizado também para a coisa andar bem. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Artigo 99. Então, o artigo 98 eu vou ler de novo, tá? Agora que eu fiz a explicação, só para ficar mais claro. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Então, aqui ele está se referindo apenas aos tratados contrato. Tudo bem? Segundo a interpretação do STJ. Então, ele prevalece sobre a lei interna, e se vier uma lei interna em dito contrato, ele continua existindo, né? Prevalecendo. Bom, o 99, pessoal, é um artigo bem tranquilo mesmo, sabe? Todo mundo que estudou constitucional sabe que os decretos devem observar as leis, não é isso?
Os decretos regulamentares, né? A gente tem até os decretos autônomos, não temos? Os decretos autônomos, mas os decretos regulamentares, eles não podem ultrapassar aquilo que a lei determinou, senão vão estar inovando no ordenamento jurídico, vão ser decretos ilegais, que estão contra o seu fundamento de validade, né? É isso que diz o 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis, em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta lei. Certo? O conteúdo e o alcance dos decretos restringe-se aos das leis em função das quais sejam expedidos. Tá? Então, é isso aí. O decreto ele tem que estar ali totalmente compatível com a lei que o decreto regulamenta. É isso que quer dizer o 99. Tratados contrato. Tá legal? É isso. Então, ele que realmente sempre prevalece. Vamos supor, Tratado Brasil-Alemanha para evitar bitributação. Foi celebrado hoje. Amanhã vem uma lei geral interna dizendo assim, o Brasil evitará celebrar tratados de bitributação com países europeus. O que está valendo? Tratado-contrato. Por quê? Porque ele prevalece ainda que uma lei interna sobrevenha em sentido contrário. Tudo bem? Então, está valendo tratado-contrato, ele é mais específico.